Shalom, mulheres extraordinárias. Estamos aqui para dar início ao nosso primeiro seminário de aconselhamento. Hoje estaremos falando sobre a primeira parte, que é entendendo o conflito e como vencê-lo. É importante nós entendermos e não somente reagir quando nós nos deparamos ou nos enfrentamos a conflitos internos ou interpessoais. É importante nós identificarmos a origem desses conflitos, porque os conflitos têm diferentes origens. E quando nós sabemos de onde vem exatamente o que está provocando esse conflito, podemos resolvê-lo de forma saudável e de uma maneira permanente. Não estarmos sujeitos ou sujeitas a estarmos presas, né, aos conflitos que são naturais, porém podemos conduzi-los de uma forma saudável e evitá-los também, né, o que é mais importante, porque quando se gera um conflito, seja ele de origem interna ou externa, e permanecemos nesse estado, nesse sentimento conflitivo, então é quando surgem os problemas emocionais, desgaste, colapso, enfim, afeta todas as nossas áreas, né, na nossa vida. Então é importante nós identificarmos a origem desses conflitos. E essa primeira parte é justamente isso, entendendo o conflito e como vencê-lo. Eu gostaria de ler um texto. Eu sempre falo que a palavra de Deus é a maior autoridade para tudo na vida do ser humano. E nós sempre trazemos todos os ensinos, todos os seminários, baseados exclusivamente na palavra de Deus. Então eu gostaria de ler aqui em 2 de Coríntios, capítulo 7, versículos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: Grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados por fora, combates e temores por dentro. Bom, esse texto do apóstolo Paulo aqui, nós vemos aqui um certo conflito na vida de Paulo, apesar de ser um homem totalmente inspirado pelo Espírito, guiado e direcionado, cheio de conhecimento, mas era homem, era um ser humano. E lidar com pessoas, lidar com ovelhas, apesar de ser o nosso chamado ministério, né, não quer dizer que muitas das vezes não nos sentimos frustrados ou que não nos cansamos, que não nos afeta. Então é importante nós entendermos que como seres humanos precisamos nos cuidar, nos proteger, criar barreiras e limites saudáveis para que não sejamos afetados, porque uma vez que nós nos dispomos a ajudar, a servir aos demais, a liderar pessoas, precisamos estar bem estruturados internamente e que isso possa se refletir em tudo aquilo que nós vamos fazer para o reino de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele nos fala que ele tem temores por dentro, combates, né, por fora, enfim, ele aqui se refere aos conflitos que ele vivia. Aqui, se nós formos lermos todo o contexto, nós vamos entender um pouquinho dessa declaração do apóstolo Paulo. Mas necessitamos entender que os conflitos fazem parte da nossa realidade, né, do nosso dia a dia. Todos nós, por mais santificados, por mais santos, por mais líderes, ministros que sejamos, todos nós enfrentamos um certo nível de conflito, tanto interno como externo também, né? Seja ele de maior nível ou menor nível. E cada indivíduo lida, né, com esses conflitos de maneira diferente. E isso se dá por causa da nossa experiência de vida e também do nosso temperamento.
Então, cada um de nós enfrenta os conflitos de maneira diferente. Muitas das vezes, às vezes ouve as expressões dizer, não, mas está fazendo uma tempestade no copo d'água, né? Então, certas formas de lidar com conflitos vai ser influenciada pela nossa experiência de vida e pelo nosso temperamento, né? E sempre haverá um motivo porque as pessoas fazem o que fazem, porque reagem da maneira que reagem, ainda que entender essa origem não justifica certos tipos de comportamento. É nossa responsabilidade saber lidar e resolver os nossos conflitos. Somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós falamos, enfim, cada um tem que entender que a responsabilidade de lidar com esses conflitos é nossa. Talvez você possa dizer, mas você não sabe o que o fulano fez. Eu reagi assim porque Beltrano fez isso. A nossa reação está no nosso controle. Ainda que outros tenham motivos ou nos deem motivo, mas como vamos reagir é responsabilidade nossa, né? E em que nível ocorrem os conflitos? O apóstolo Paulo aqui no texto nos dá uma ideia quando ele fala por fora combates e por dentro temores. Temores também são uma parte de reação desses conflitos. Nessa expressão ele revela aqui que o conflito se dá tanto no nível interno como externo, né? O conflito externo é aquele que é mais fácil de identificar porque é visível com pessoas, né? São mais nas áreas interpessoais, nos relacionamentos. Ele pode ser um conflito indivíduo com o indivíduo ou com as suas circunstâncias de vida, ou pode ser uma combinação de ambos. Esses são os conflitos externos que são mais visíveis. Os conflitos internos, né, são um pouco mais difíceis, até mesmo para nós identificarmos o que está acontecendo, às vezes, no nosso interior. O primeiro tipo de conflito interno, porque existem dois, aqui vamos mencionar dois, que ocorre dentro da área dos nossos temperamentos. Nós temos misturas de temperamento, então, dependendo da área onde está identificado o temperamento, pode haver um conflito. Por exemplo, o supino, na área de controle, o supino ele deseja muito se relacionar, ele deseja muito que as pessoas adivinhem o que ele está pensando, mas ele não se expressa. Então, isso causa nele um conflito interno. Eu desejo, mas não me expresso. Eu quero, mas eu não demonstro. Então, e isso causa um conflito, né, uma batalha dentro dele muito grande. E, inclusive, ele se sente realmente desprezado, não aceito. Enfim, muitas consequências desses conflitos internos, né? É o que nós chamamos de conflitos internos nas áreas desejada e expressada. E outros temperamentos também têm alguns outros conflitos, né? Que são nas áreas de temperamento. Quando nós falamos que o conflito ele pode ter origem no temperamento ou na experiência de vida, é importante entender que a nossa experiência na nossa infância, na nossa criação, na nossa educação, né? Influencia a nossa percepção do mundo, como nós vemos o mundo. Por exemplo, uma pessoa que foi abandonada pela mãe, por exemplo, na sua infância, ela tem dificuldade de resolver essa área de rejeição. Então, pensa que todo mundo está rejeitando, que todo mundo está virando as costas. Então, esses são conflitos devido à experiência de vida, né? Ou foi enganado, foi traído. Isso pode gerar na pessoa viver nesse sentimento de rejeição, de ser totalmente desprezado pelas pessoas e que com certeza isso vai causar problemas nos seus relacionamentos, porque essa vai sempre ser a percepção daquela pessoa, a interpretação das atitudes dos demais, né? Então, nós temos que ajudar essa pessoa, ou nós mesmos, quando vivemos isso, porque, como eu falei, os conflitos fazem parte da vida de todos nós, porque passamos diferentes circunstâncias, diferentes situações. Então, é importante nós entendermos que todos nós passamos por diferentes tipos de conflito, né? Então, para nós ajudarmos a passar por esse processo, temos que entender os assuntos que formam parte
da nossa formação, da nossa personalidade, da nossa experiência na nossa vida primária, né? É, uma das origens, vamos falar aqui algumas origens dos conflitos, está na nossa realidade, naquilo que nós vemos no nosso dia a dia, né? É o conflito de origem humana, como eu falei, que é a percepção da pessoa, é como ela interpreta que os demais. Lembre-se que nós estamos falando isso tanto como uma ferramenta para a nossa própria vida, como também para as pessoas que nós lideramos, né? As ovelhas. Então, muitas das vezes, as pessoas vêm com certos problemas diante da gente, é, querendo resolver algum problema, e nós temos que estar atentos se aquela pessoa está reagindo com uma percepção fraca, debilitada da sua própria vida, ou se realmente, perdão, ou se realmente existe um conflito, né? Isso é muito importante para nós evitarmos que fazer uma situação grande demais. Às vezes as pessoas falam, fulano não quis me colocar no grupo para ajudar. Será que realmente o fulano não quis colocá-la ou colocá-lo? Ou foi como essa pessoa interpretou a atitude do outro? Então, isso é muito importante para nós sabermos lidarmos corretamente e ajudarmos verdadeiramente as pessoas a se resolverem, né? Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, escreve no livro de Romanos, capítulo 7, né? Dentro dessa passagem bíblica, ele fala de duas coisas interessantes. Quando ele declara o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Então, ele está realmente falando desse conflito de natureza humana. Muitas das vezes, por exemplo, um melancólico que é um pouco vingativo, quando ele está nesse sentimento de vingança e talvez ele pode ajudar alguém, ele já não ajuda porque ele quer se vingar daquela pessoa. Eu poderia ajudar a pessoa, mas eu não vou ajudar porque aquela pessoa há 2 anos atrás me fez isso. Então, é o conflito humano, né? Da natureza humana, daquilo que nós sabemos muitas das vezes que é o correto fazer, mas devido aos conflitos, devido às situações, devido à nossa estrutura emocional, nós tomamos uma reação negativa para nos satisfazer e até mesmo para nos justificarmos, né? Também tem a origem de batalha da carne contra o espírito, que a palavra de Deus também fala, que é a origem humano-espiritual, né? Um livro de Gálatas, capítulo 5:17, vocês vão receber o PDF dessa primeira parte aqui do seminário de aconselhamento, diz porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e eles se opõem entre si, né? Então nós vemos aqui que o conflito ele tem uma certa densidade, uma certa intensidade. Paulo aqui mostra nesse texto a tendência humana e espiritual. É aquilo que eu sei que a palavra diz que eu devo fazer, mas eu não faço. E aí é um tipo de conflito muito comum, porque quantas vezes nós conhecemos a palavra, sabemos o que temos que fazer, mas a nossa carne, o nosso orgulho, né, a vaidade, muitas das vezes acaba nos impedindo de agir conforme a palavra de Deus. Então, é um conflito de origem humano-espiritual. Muito comum acontece na área de perdão. A palavra diz que temos que perdoar, mas muitas pessoas se aferram, se apegam como vítimas às situações e dizem, mas eu perdoei, porém eu perdoei, mas não esqueço. Então, esse é um conflito de origem humana espiritual, né? Quatro maneiras de nós... Existem outras maneiras, mas nós vamos mencionar aqui apenas 4 maneiras de lidar com esses conflitos. Primeiramente, evitar o conflito. Isso é o que é o mais saudável, né? Evitar para saber a hora correta de lidar com esse conflito. Por exemplo, o povo de Israel, quando saiu do Egito, em Êxodo capítulo 3, diz que Deus levou eles pelo caminho, não levou eles pelo caminho mais curto, porque ali eles teriam que enfrentar os filisteus, teriam que lutar contra os filisteus. Apesar de que era um caminho curto para chegar à terra de Canaã, porém Deus levou eles pelo caminho mais longo para evitar um conflito. E não porque eles não estivessem preparados humanamente, estavam armados, tinham armas,
mas mentalmente eles não estavam preparados para enfrentar um conflito. Então Deus desvia o povo do caminho dos filisteus e leva eles pelo deserto para que eles não fossem massacrados devido à sua condição mental. Isso é algo muito importante, porque muitas das vezes nós vemos que as pessoas não se sentem fortalecidas para enfrentar certas situações. E essa área precisa ser trabalhada não somente emocional, como também espiritual. Então, as pessoas precisam saber quando elas devem evitar o conflito, porque evitar conflito não significa derrota e não significa fraqueza. Muito pelo contrário, é um ato de valentia e, sobretudo, de sabedoria e discernimento do espírito. Segundo, há momentos também que devemos fugir. Sim, fugir do conflito, né? Paulo aqui manda fugir de um conflito em 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 18, né? Quando muitas das vezes a Bíblia fala que nós temos que fugir de algo que é maior do que nós, naquele momento. Não quer dizer que somos fracos, derrotados, mas que naquele momento nós estamos preparados para enfrentar um conflito. Então a Bíblia diz que precisamos sim fugir, reconhecer a nossa vulnerabilidade em algum momento, ou talvez se agirmos ou enfrentarmos o conflito naquele instante, não vai ser uma forma saudável, não vai ser uma forma sábia. Então, às vezes, sim, temos que fugir. Jesus fala em Mateus capítulo 26, ele vigiar e orar para que não entreis em tentação, né? Em verdade, o espírito está pronto, preparado, mas a carne é fraca. Então, às vezes nós temos que sim fugir do conflito. Terceiro, adiar o conflito, para que possamos nos preparar, pensar, analisar corretamente aquele conflito e saber como reagir de uma forma, sobretudo, mediante a palavra de Deus. Então, por exemplo, a gente vê aqui na passagem de Jacó e Esaú em Gênesis 31, Deus disse para Jacó: agora sim é hora de você voltar para casa, agora sim é hora de você enfrentar, né? Porque durante algum tempo Deus mandou ele adiar esse encontro, esse confronto com Esaú. Então ele pôde se preparar, receber direção de Deus para então poder enfrentar seu irmão. E o quarto é o confronto, confrontar o conflito em si, né? A gente pode evitar, pode fugir ou pode adiantar, mas tem hora que temos que confrontar. Muitas vezes, quando a gente evita ou foge, né? O conflito até se acaba, mas quando ele insiste, persiste, sobretudo em conflitos internos, então é momento de confrontar, sim. Como nós podemos confrontar, né? Uma das origens do conflito é espiritual. Então, se é algo espiritual, a Bíblia diz que temos que nos sujeitar a Deus, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Né? Se o seu conflito é algo espiritual, se fortaleça na palavra, busque a palavra, fortalecer, resolver aquilo que precisa resolver dentro de você primeiro, para que você possa então estar forte para confrontar. Segundo, podemos muitas das vezes ter que ceder com um confronto de um conflito, né? Temos que baixar a guarda. Nem todo conflito, nem todo confronto necessita ser algo rompante, agressivo, porque quando nós nos referimos perdão, a confrontar, não significa agressividade, não significa ser rude. Temos que saber como confrontar na palavra, no discernimento e, sobretudo, dominando as nossas emoções. Saber como vamos agir, não baseado nas emoções, no calor das emoções, principalmente dominando as nossas emoções. Então é importante, às vezes, ceder. Como, por exemplo, a gente vê na passagem de Abraão e Ló, quando havia conflito entre os pastores deles, Abraão então fala: olha, sabe que é melhor você buscar seu caminho, você pode escolher a parte que você quiser, leva tudo que você quiser levar. Nesse momento, Abraão estava preservando aquilo que Deus tinha colocado na vida dele. E a nossa paz também, que é algo
poderoso. Temos que manter a nossa paz interna, né? Então é importante. E muitas das vezes precisamos deixar que Deus atue. Às vezes não temos que fazer nada, só entregar nas mãos do Senhor e esperar que o Senhor atue, né, naquilo que Ele quer na nossa vida. Eu não sei qual é o conflito hoje que você está passando, seja de origem interna ou externa, em algum relacionamento, né, muitas das vezes dentro de casa, mulher, homem e mulher, filhos, ou talvez no seu ministério, na sua liderança, né? Ou talvez seja algo pessoal, algo que você tem enfrentado sozinha, dentro de você, algum tipo de conflito, né? Mas o Senhor está disposto a trazer direção na sua vida, cura, restauração e edificação, né? Como eu falei, é nossa responsabilidade cuidar da nossa saúde espiritual, emocional, resolver os nossos conflitos, entender qual é a origem, porque muitas das vezes uma situação é só um disparador de um conflito na nossa vida interna. Talvez o problema seja outro, talvez o problema nem esteja ali, seja algo que está dentro de você, na sua mente, no seu coração, no seu passado. Então, é importante nós tomarmos as rédeas e tomarmos, sobretudo, a decisão de vivermos em liberdade, de vivermos em paz, sendo curadas, restauradas e edificadas. Esse é o processo de uma cura interior, né? É a cura, a restauração e a edificação, para que não estejamos vulneráveis a cada situação, porque estamos sujeitas a qualquer situação, estamos sujeitas às adversidades, como a palavra diz, né? As provações, as aflições, porém podemos estar preparadas para agir corretamente e, sobretudo, saudavelmente, tanto emocional como espiritual. Isso é nossa responsabilidade. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, ou gostaria de alguma orientação particular, entre em contato conosco no nosso WhatsApp ou talvez através dos nossos e-mails. Estaremos aqui à disposição para ajudar você nessa caminhada e, sobretudo, a realmente viver uma vida extraordinária, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Obrigada, espero que esta palavra seja de bênção para a sua vida e para todas as mulheres e pessoas que você lidera. Deus abençoe, Shalom, mulheres extraordinárias.